Olá! Se você quer desenvolver a habilidade de afinar o seu instrumento sem a necessidade de notas referenciais, apenas usando o ouvido, fique conosco. É isso que vamos fazer aqui e lhe dar dicas para você conseguir fazer isso. O grande problema que levou a gente ter um ouvido atrofiado, como eu venho falando nesses últimos anos nesse canal, é você, eu e nós sermos educados tendo como parâmetro a escala de Dó maior. Isso aqui é só a escala de Dó maior. Então, as 7 notas aqui são só as escalas de Dó maior. Aqui tem 8, mas é a repetição da primeira. Então, são 7 notas diferentes. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si é apenas as notas da escala de Dó maior. Então, se você é ensinado tendo como parâmetro a escala de Dó maior e não a escala cromática, porque a importância que se tem dessa nota é a mesma que você tem dessa, 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 você tem dessa e você tem dessa. Então, a importância aqui é a mesma. E se você toma como parâmetro essa daqui, ou seja, só as brancas, então você vai atrofiar a sua percepção, porque esta lógica de ensino tem como parâmetro trabalhar apenas com os intervalos e os intervalos da escala maior. E aí isso se cristaliza quando você vai estudar as escalas maiores. Então, para você formar a escala maior, então você tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esta é a regra. Chamamos isso aqui de intervalos. Então, se você é ensinado que com Dó você consegue fazer as outras escalas maiores, é porque as notas não são importantes. O que é importante é o intervalo, porque o intervalo segue este modelo. Então, todas as escalas maiores vão seguir esse modelo aqui. Então, a escala de Sol, ela vai ter um Fá sustenido que não tem nada de Dó. Então, jamais você pode, de Dó, fazer qualquer outra escala harmônica. E as menores aí é que torna-se impossível, porque você vai precisar de outras notas, de outro conjunto de notas e de outro conjunto ou de outro modelo, de outra regra de intervalo. Então, é impossível. Então, se você é educado como eu fui educado, como nós somos educados por isso aqui, aí o que ocorre é o atrofiamento da nossa percepção. E aí, para você afinar o seu instrumento sem a necessidade de um referencial, torna-se quase impossível, já que a nota não é importante, só é importante os intervalos. Como também gera uma enorme dificuldade de você escutar uma música e começar a perceber em que tonalidade está aquela música. Isso tudo é por consequência desse processo de ensino-aprendizagem, né, que nós tivemos, e ele faz isso. E é importante fazer uma reflexão sobre esse processo, sobretudo para os professores que trabalham com musicalização infantil, porque se você trabalhar com uma criança muito pequena ainda, né, em torno de 5, 6 anos, e você desenvolver que ela escute as 12 notas, você vai conseguir fazer com que essa criança fique praticamente com um ouvido absoluto. Se você trabalhar com essa criança, quanto mais nova, mais ela terá essas possibilidades. A criança, depois que chega a 10, 8 anos, isso já começa a ficar um pouco mais difícil. Aí terá que ter um trabalho muito mais aprimorado. Mas se você trabalhar com uma criança de 5, 6 anos e trabalhar pelas 12 notas e souber trabalhar com ela nesse desenvolvimento, você vai conseguir isso. Que a criança desenvolva essa habilidade, porque isso eu sempre consegui com os meus alunos. Em breve vou mostrar outro grupo de alunos que aprendem por 12, que vocês vão ver que não tem dificuldade, como vocês podem ver nas aulas passadas. E vocês vão encontrar, como eu tenho mais de 100 vídeos, você vai encontrar vários vídeos com os alunos que aprendem por 12 notas, inclusive escrevendo partitura, sentado na sua cadeira e eu tocando a música e ele lá escrevendo, porque o ouvido dele foi desenvolvido para que ele possa escutar as frequências sonoras e não ficar preocupado com os intervalos e com os intervalos de
das escalas maiores, né? E sobretudo a gente tem que trabalhar, quando a gente vai trabalhar intervalo de segunda menor, intervalo de terça menor, trabalhar com todos os intervalos, né? Então, este processo é o que nos faz atrofiar. Agora, eu vou afinar o violão sem a necessidade de uma nota referencial, porque eu tenho essas notas referenciais no ouvido. A partir do momento que eu comecei a estudar pelas 12 notas, eu comecei a desenvolver essa habilidade de começar a colocar essas notas no ouvido. E eu quero dizer que isso não faz muito tempo, isso foi praticamente depois da pandemia que eu passei a estudar. Eu comecei a fazer esses trabalhos já faz mais de 20 anos. Entretanto, eu passei 15 anos sem dar aula de música. Eu voltei a dar aula de música agora, nesses últimos 4 anos. E aí vem logo a pandemia e depois da pandemia foi realmente reiniciei um processo de ensino-aprendizagem e fazendo esse teste também comigo. E aí hoje eu consigo afinar o instrumento sem a necessidade de uma nota referencial. Então isso faz relativamente pouco tempo que eu comecei realmente a estudar isso. Então agora eu vou afinar o violão e vocês vão ver que não há necessidade, desde que você aprenda corretamente e aprenda pelas notas musicais e não focado apenas nos intervalos. Vamos lá. Vamos agora afinar o instrumento, o violão, né? Então vamos lá. Aí você tem que pegar as notas e botar no ouvido. Mi, 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 mi. Então vamos verificar aqui no teclado. Então não é nada intransponível você pegar o seu instrumento e afinar. Isso só tornou impossível para os músicos por consequência de uma educação a qual toma como parâmetro a escala de Dó maior e o que passa a interessar são os intervalos das escalas maiores, porque das escalas menores, se você pedir para um músico solfejar a escala de Dó menor, ele vai sentir dificuldade. Porque o que foi trabalhado, o ouvido foi educado para pensar só pela escala de Dó maior e não pelo todo, que é a escala temperada igual ou a escala cromática, que foi daí que nasceu toda essa música ocidental a partir do cravo bem temperado de Bach. Então, para você desenvolver essa sua percepção é relativamente simples, é você estudar pelas 12 notas, inclusive eu escrevi esse livro nesse sentido, para que as pessoas começassem a estudar pela escala temperada igual à escala cromática. Também escrevi esse livro Matemática e Música, que é um complemento, e esta semana eu escrevi este texto aqui, o qual eu vou colocar algumas coisas que já estão nesses livros, e vou acrescentar, por exemplo, as frequências sonoras, para que você tenha as frequências, por exemplo, de um piano. Você aqui vai saber todas as frequências. E aqui tem todo um texto explicando sobre a questão da afinação,
sobre escalas, por uma concepção bastante científica, que o primeiro livro do Tratado de Harmonia de Philippe Rameau, ele tratava por essas questões físicas, e os outros livros iam por uma concepção bastante da teoria musical. Ele foi o grande mestre nesse processo. Bach vem com a prática e ele vem com a questão teórica. Aqui você tem as referências teóricas, as quais usei para escrever esse texto. E para a aquisição desse livro, você apenas mandar uma mensagem no meu e-mail, newtoncunhapereira@hotmail.com. E aí, este e-mail também é o Pix. Então, se você depositar acima de R$20, eu te mando o livro e te mando de brinde este texto. Se você depositar acima de R$30, eu te mando os 3, no caso, esses 2 livros e este texto de brinde, para que você tenha essa formação, esse conhecimento sobre a diferença entre escala, afinação, que está aqui no início desse trecho. Afinação e escala, para que você possa entender. É importante que você entenda essas questões também por uma concepção teórica, para que você possa lhe ajudar a desenvolver a sua percepção auditiva. Então é isso. E também, se você quer desenvolver o ouvido e quer ter aulas comigo, aí você pode ter essas aulas comigo. É só também mandar uma mensagem aí no e-mail, e aí ou no próprio canal, que aí entraremos em contato e a partir daí marcaremos umas aulas, que ainda tem algumas horas livres para lhe dar essa aula, para você desenvolver o ouvido, desenvolver essa habilidade de poder escutar essas notas. Uma coisa é o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquele indivíduo que, quando cai uma agulha, ele diz assim, é tal nota. E o ouvido treinado é você treinar o ouvido para poder, a partir de um processo de cálculo, como eu fiz para afinar o violão, eu fiz uns cálculos aqui na cabeça, e aí peguei a nota Mi, e a partir da nota Mi, aí vem as outras notas, e aí afinei o violão. Uma coisa é o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é cair uma agulha e o cara diz assim, é tal nota. Outra coisa é o ouvido treinado. O ouvido treinado, eu busco uma nota na minha memória. E aí tem o relativo, que vai se comunicar pelos intervalos. No caso da oitava, pelos 12 intervalos. E não por isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma questão ridícula do ensino, a qual o que faz é atrofiar a percepção do músico. E aí ele deixa de pensar pelas notas e fica pensando apenas pelos intervalos e intervalos da escala do maior. E isso faz atrofiar. Então a aula de hoje é essa. E se você quiser desenvolver o ouvido e conseguir afinar o seu instrumento sem nenhuma nota referencial, você começar a botar essas notas referenciais no ouvido, entre em contato conosco. E sobretudo o livro das 12 notas, que aí você vai ter uma ideia teórica de como deve se fazer isso. Então, até a próxima aula, que Deus abençoe a todos nós e nos veremos. Fraterno abraço a todos e a todas.